eu gostaria de apresentar Alexandre Barcelos, que é o nosso mediador, e ele dará início ao painel Universo da Trilha Sonora e Sound Design para Audiovisual e Games. Oi, som. Massa, galera. Pessoal legal aí. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Meu nome é Alexandre Barcelos. Eu trabalho profissionalmente com som e desenho de som, na verdade, há 10 anos. Antes disso, eu venho com uma trajetória como músico. Em 2002, 2013, eu toquei no Dead Fish. Tive algumas experiências na cena underground. E depois, com o tempo, eu fui me especializando em servir os músicos, fazendo gravações, mixagens e masterização. E acabei caindo no mundo do cinema, que sempre foi uma área que eu me interessava. E em 2013 eu fiz meu primeiro longa com o Rodrigo Aragão, O Mar Negro. E desde então eu fui mergulhando mais a fundo nesse universo. E hoje é a minha especialidade, assim, né? Então, o que é legal dessa mesa hoje aqui é que a gente tem várias gerações de profissionais, né? A gente tem o Alec Hyatt, que é da banda Metrô, tem o Tim Rescala, que vieram fazendo história na década de 80, então muitos de nós assim a gente tem isso na memória, né? E a gente tem o Arthur Navarro, o Thiago Adamo e eu, mais jovens assim, e que a gente teve esse contato com esses profissionais, às vezes meio inconsciente assim, mas isso marcou a gente de certa maneira e foi estimulando a gente a escolher esse mercado, né, de som. Então, eu vou chamando aqui um por um e fazendo uma breve apresentação deles. O primeiro é o Alec Hyatt. Está aí, Alec? Alec Hyatt, senhoras e senhores. Músico, compositor, produtor de trilha sonora para cinema e audiovisual, guitarrista de mão cheia da clássica banda Metrô, que fez história na década de 80, né? Empreendedor, então ele é CEO da Abro Group, né? E importadora que trabalha representando várias marcas aqui no Brasil. Bem-vindo, Alec. Vamos trocar uma ideia. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Em segundo, vou chamar o Arthur Navarro. Grande Arthur Navarro. Arthur Navarro é grande parceiro. Grande parceiro, trabalhamos anos juntos, né? Engenheiro de som, com formação em Abbey Road, na Inglaterra. Músico, compositor, produtor musical. E a gente, nesses últimos 10 anos, a gente trabalhou junto na produtora Expurgação, né? Então, a gente teve várias experiências com desenho de som juntos. Antes disso, a gente chegou a tocar junto em bandas também, entre 2003 e 2008, 2010. E ele lançou um trabalho maravilhoso pela Surya Records, né? Que é o Polyphonic Omnipresence. E a Surya Records, bicho, ele é um selo nada mais nada menos do que o Youth, que é um inglês que ele é integrante do The Fireman, junto com Paul McCartney. Trabalhou com o David Gilmour no The Orb, que é um projeto super interessante também. Mixou o Rattle Deadlock, né? Deathlock, né? Do David Gilmour. O último David Gilmour. Então, assim, o cara lançou esse trabalho do Arthur.
e que é um trabalho que veio de uma composição de uma trilha sonora do filme Punhal, né, e depois que é da Luísa Lubiana, e acabou gerando esses frutos aí, né. E é isso. Tiago Adamo, grande Tiago. Tiago, ele é compositor também, sound designer, fundou a Game Audio Academy em 2014, mas trabalha na área desde 2008. E é um ativista do Faça Você Mesmo, que, na verdade, eu estava conversando com eles lá, vai ser a palavra-chave hoje aqui da conversa é Faça Você Mesmo, né? Que é, para a gente, para todos aqui, uma certa carência na formação de música. Não são todas as escolas que têm música na grade curricular, né, no ensino fundamental básico. Então, enfim, a palavra-chave hoje vai ser Faça Você Mesmo. O Tiago faz isso com maestria, compartilha vídeos e produz muito conteúdo e disponibiliza isso gratuitamente na internet. Eu sigo ele há 1 ano e descobri que ele ia fazer parte da mesa, que fiquei feliz pra caramba, né, a gente poder alinhar o conhecimento, né, de todo mundo. E o Tiago trabalhou em jogos como Rocket Fist, Waterbox, Garden Pals, tem jogo rodando no Nintendo Switch, né? Então tem PS4, Xbox, então assim, uma grande referência do sound design para games aqui, junto com a gente hoje. Bem-vindo, Tiagão. E, por último, Tim Rescala, grande Tim. Bem-vindo, Tim. Tim também é músico, compositor, arranjador, fez um personagem emblemático da escolinha do professor Raimundo, o Capilé Sorriso. Você vai pedir para eu fazer isso? Não vou. A não ser que você queira. E o Tim é responsável por várias obras, peça infantil como Pianíssimo, o Concerto Cliché Music, que rompeu barreiras aí, teve um trabalho, foi para a França, né, Nova York, e a ópera Perigo da Arte, né. Então, assim, a gente está com um timaço aqui para conversar sobre som, que é um universo muito grande, né. Eu já instiguei o papo aqui com essa palavra-chave, que é o Faça Você Mesmo, né. E eu imagino que tem muita gente aqui com dúvida de como entrar nesse mercado, por onde, né? Precisa de equipamento, ou o que tem que conhecer, tem que gostar de quê? Porque é muita coisa, né? A gente tem trilha sonora para filme, para games, a gente tem Foley para games, para filme, a gente tem especialistas em tratamento de diálogo para cinema. O mundo do som é muito grande, né? Então, assim, como se descobrir dentro desse mundo enorme, né? E eu digo assim que dentro dessa palavra-chave existe uma coisa muito importante, que é a experimentação, né? Eu, desde moleque, que eu experimento. Eu lembro de um tio meu, a gente ia para Campos, férias em Campos dos Goytacazes, e ele tinha uma filmadora que tinha um botão de dub, overdub, para regravar voz, né, por cima. Então eu gravava programas de TV com a Xuxa, Didi, e botava a fita dentro do VHS e ficava dublando eles, conversando, por exemplo, né? Então isso, eu tenho um carinho muito grande por essa experimentação na minha infância ainda, né? E como que eu cultivei esse gosto por isso, e isso foi me influenciando ao longo dos anos, né, profissionalmente também. E de lá para cá, algumas experimentações que foram fundamentais para a minha formação, por exemplo, o filme Mar Negro, do Rodrigo Aragão, que eu fiz no home theater na minha casa, e acabou que isso me levou para uma especialização na França, que é o Mix with the Masters, que é um seminário de concorrência com seleção via portfólio. E eu mandei, um amigo meu falou: bicho, manda, não custa nada. Eu mandei,
rolou, então, e o tutor era o Alan Maierson, que fez Batman, Cavaleiro das Trevas, o engenheiro de som que fez a mixagem dessas trilhas, né? Tron, Interstellar. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa e eu só consegui isso através de uma vontade de fazer e, né, o equipamento era segundo plano, né? Então, acabou me servindo do mesmo jeito. Então, o mais importante é a vontade de fazer. Então, eu queria começar a abrir a mesa aqui, que cada um pudesse contar o início da carreira e como que foi essa relação entre a vontade de fazer as descobertas no mundo da música e do som e como que foi o faça você mesmo de vocês. A gente pode começar pelo Alec. Bom, faça você mesmo. Na minha época, que era, enfim, anos 70, 80, só tinha esse jeito de fazer. Tinha muito pouco equipamento, tudo era muito... Enfim, tudo era rarefeito, né? A gente tinha que fazer as filipetas para divulgar o show, não tinha internet. Botava um piano em cima de um Opala para ir tocar na PUC, enfim... Eu sempre achei isso muito divertido e muito bom. A gente tinha energia. Quando você está começando, tudo que você quer fazer é isso mesmo, entendeu? Acho que isso é o que leva as pessoas, na verdade. E no fim da história, quando você passa... Eu estava falando que quando a gente mixou o primeiro disco do Metrô, foi gravado em Pro Tools, ainda não tinha nem computadores e Pro Tools, a gente mixava a 10 mãos numa mesa análoga. Essas coisas que mais ficam são muito legais. Hoje está tudo muito fácil. Eu acho que, assim, graças a Deus, tem uma democratização de equipamentos, tanto de hardware, softwares. Está muito mais gostoso, está muito mais acessível para qualquer um. Então, assim, tendo vontade, tem que googar, tem que ir atrás das coisas, tem que instalar, comprar um equipamento mínimo, né, uma placa, microfones, monitores, assim, mas, assim, controladores. Eu vou dizer assim, é muito, muito fácil hoje. O Paul McCartney e o Lennon, eles atravessaram 2h30 de Londres para aprender o acorde de Si. Hoje em dia, você no YouTube, o que você quiser, se você realmente está querendo tirar alguma coisa, você tira tudo pelo YouTube, praticamente, né? É muito difícil não ter nada, né? Então, assim, gostei de ter passado por todos os desafios, também gosto do conforto que tem hoje, né, de você ter tantos equipamentos à disposição, tantos softwares que ajudam a corrigir erros, ou você poder editar de uma maneira muito, muito rápida, uma execução que você fez uma grande maestria, mas errou 2 notas, é uma besteira você ter perdido todo o solo. Antigamente você perdia praticamente, eu tinha que ficar editando, era muito mais difícil. Então, o que eu digo, assim, ainda o que vale é a vontade e o tesão, né, de estar perto da música, de estar querendo compor, fazer uma banda, de ter um projeto musical. Bacana. Valeu, Alec. Interessante isso, da gente, né, voltar a fazer uma retrospectiva leve, assim, sobre o que nos levou, né, a fazer o que escolhemos fazer. No meu caso, que é música de composição, e agora, há um tempo já, também registro, também, né, em computador, tal, gravação. Tudo isso começa, principalmente na composição, de você, de uma vontade, de uma expressão musical, né, de uma expressão dessa arte que é a música mesmo. Então, tudo começa com você querendo compor e depois você quer ouvir o que você está compondo. E não muito distante dos tempos atuais, assim, também tinha as fitas cassete, ainda tem, mas era muito comum ter gravadores de fita cassete e Walkman, tudo isso. Então, quando eu comecei a gravar no Walkman, assim, no gravador, e ouvir aquilo e fazer um overdub ali com 2 gravadores, né, gravando o que estava sendo gravado e o que estava acontecendo no momento também, comecei a me encantar por isso e ver as possibilidades, assim. Não muito tempo depois, com experiências também musicais em bandas também, e
sempre gostando muito de ouvir também, não só de fazer, mas de ir em apresentações e em festivais, em shows, apresentações. Tudo isso foi se refletindo e caminhando para essa direção também, é paralelo a estar querendo se inteirar sobre as tecnologias que podem também registrar e fazer com que você manuseie de alguma maneira o som que está ali, que é um pouco mais difícil de manusear também. Fora o instrumento, né? Quando vai para uma interface, para uma plataforma, para um software. E tudo começa disso. Acho que como compositor começa a sua vontade de se expressar e de estar produzindo, seja música instrumental, seja com letra, transmitir uma mensagem e causar sensações assim, que inicialmente começam em você, mas que depois podem tocar outras pessoas. E eu acho que a intenção é essa, basicamente. Se expressar, né, também. Acho que é isso, gente. Obrigado. Legal. Faça você mesmo, né? O Alec estava falando sobre isso, né? Sobre a época dele, do metrô e tudo mais. E no que eu faço, que é áudio para jogos, e é o que eu sempre trabalhei profissionalmente em música. Eu nunca quis, na verdade, fazer outras coisas. Tive banda aí uns tempos, muitos anos atrás, quando eu era muito novo, quando nem existia internet. Mas não era com afinco do que eu quis seguir essa carreira, né? E fazer uma coisa que você não tem... Porque, por exemplo, sei lá, o Alec tinha umas bandas que faziam sucesso no Brasil, sei lá, o Made in Brasil, na época, Novos Baianos, tinha muita Mutantes, fantásticos, né? Então, assim, ele tinha uns espelhos, né? E todos os meus espelhos, quando eu comecei a trabalhar, querer trabalhar com áudio para jogos, eram de fora do Brasil, né? Porque esse mercado não existia aqui. Isso a gente está falando de 10 anos atrás, né? 10, 11 anos atrás. Quando eu comecei a pensar em fazer isso em 2007, eu tive essa ideia porque eu vi um compositor clássico de trilhas sonoras para games, o Yuzo Koshiro, que fez a trilha sonora Streets of Rage e de uma série de outros jogos da SEGA, só jogos clássicos, também fez do Shenmue. Ele estava tocando uma trilha dela, era remixada, e eu passei por várias fases na música. Teve essa fase da banda, e depois eu fiquei meio de saco cheio de fazer música com outras pessoas e depender do saco das outras pessoas para você levar a parada para frente. Sempre tive muita vontade de levar as coisas para frente e via que sempre tinha um empecilho muito grande com as outras pessoas. Quem tem banda sabe disso, né? Pode acontecer. E aí eu decidi aprender música eletrônica, que era a forma de eu me expressar mais fácil, sozinho, né? Então eu acompanhei todo o nascimento das raves em São Paulo, as primeiras megavolts, trance, que era uma parada muito forte em São Paulo antes de existir psytrance e tudo mais. Então eu ia comprar disco de rock progressivo numa galeria, saía e ia comprar disco de música eletrônica, assim, sei lá. Esses tempos aí o vocalista do Prod faleceu. Eu lembro que eu descobri Prod em 96, 97, uma compilação pirata de várias coisas de breakbeat. Então, isso me influenciou a fazer música. Eu já sou da geração software, né? Então eu mexo com software desde o Cakewalk em 95. Né? Meu pai tinha uma Amiga velho e tinha lá o Modern, o software de produção, e eu brincava com esse software. Mas o que mudou minha vida foi ver que esse cara estava fazendo uma coisa que eu curtia, assim. E que tinha a ver com uma assinatura diferente do que a música eletrônica estava indo na época, que era menos música e mais pessoa em si, mais um performer, né? Então aí eu decidi que eu ia mergulhar naquilo e comecei a fazer remix de música clássica de games para treinar a produção. E numa dessas aí eu acabei encontrando uma comunidade de pessoas que jogavam Xbox, e essas pessoas me mostraram que dentro do Xbox 360 você tinha a possibilidade de publicar seus próprios jogos, né? Aí eu falei, pô, seria legal ter uma música minha nesses jogos aí, né? Aí fiz uma música totalmente despretensiosa, tá até hoje, uma versão dela tá no ar, chama Falling Down. Se digitar Thiago Adamo Falling Down, você vai achar. E foi a minha primeira música de jogos. Eu botei nesse jogo, o jogo era horrível, não era bonito. E essa comunidade que chamava Xbox Live Indie Games, né?
antes da Live Arcade, antes de tudo que vocês imaginam, antes de Steam ser popular. E aí, dentro dessa comunidade, eu consegui uma validação. O jogo foi ruim, mas muita gente falava da música. E aí eu consegui outros jobs lá dentro, né? Primeiro, tudo de graça. Mas uma das pessoas que desenvolveu, um dos brasileiros que desenvolveu o XNA, que era uma linguagem de programação para jogos da Microsoft, ele viu que eu estava fazendo música, a gente se trombou num evento tipo esse aqui, mas era de games. E ele falou assim, cara, eu vou fazer um desafio para você. Eu já vi essas músicas aqui, mas eu quero ver isso aqui num jogo comercial. Eu estou fazendo um jogo para Windows Phone, se você fizer esses X músicas aqui, eu te dou uma grana e a gente pode começar a trabalhar junto. Mas só que eu tenho uma semana. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? Mas aí eu sentei e fiz a trilha sonora do Crush Then, que saiu, foi um dos primeiros jogos que saiu para o Windows Phone. E depois disso eu nunca mais parei. Assim. Passamos por várias fases, porque nessa época não existia mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil. E essa ideia nossa de trabalhar com games assim, era uma coisa muito distante. Porque a gente, hoje as pessoas, por exemplo, veem eu trabalhando e falam, pô, esse cara trabalha, eu posso trabalhar também, pô. O que esse gordinho tem de melhor que eu? Posso trabalhar também. Mas não tinha isso, entendeu? As pessoas que trabalhavam em jogos, sabe, nada muito criativos, tinha ali alguma coisa surgindo, mas era muito pontual. Então, a gente teve que meio que desbravar nessa época. E eu fiz muito jogo educativo, muito jogo que eu não tenho vontade nenhuma de mostrar para ninguém, que eram jogos horríveis, né? Mas foi uma escola muito grande, né? Hoje, por exemplo, eu já trabalhei eu parei de contar nos 70. Eu só conto os jogos que tem mais destaque. Eu acho que qualidade é sempre muito melhor que quantidade, né? E a gente fez os nossos jogos que fizeram a gente efetivamente viver de games, do it yourself. 2 pessoas, eu no Brasil, o Daniel Silveira primeiro na Bahia, depois no Canadá. Fizemos esses jogos, conseguimos destaque, né? E conseguimos vender esses jogos e viver deles. Foi basicamente assim que eu cheguei até aqui. Depois que a gente fez o primeiro que deu meio certo, eu já tinha vários freelas que pagavam a minha subsistência básica. E aí depois a gente fez o All The Box, que explodiu, que foi jogado pelo PewDiePie, pelos 10 maiores youtubers de games do mundo. E ele garantiu uns bons anos aí da nossa renda. Esse jogo, para vocês terem ideia, ele vende até hoje bem na Steam e saiu para Xbox o ano passado, vendeu muito bem. E a gente fez 2 caras, um em cada lugar do mundo, e lançamos o jogo. E depois disso teve depois do Rocket Fist a gente teve o What the Box, Space Cats with Lasers, e agora a gente está fazendo o Garden Pulse. Mas antes disso a gente errou 27 vezes. A gente fez 27 jogos em Game Jams só para treinar a nossa qualidade de produção. Então, contando essa história, parece que a gente os caras são muito foda, né, velho? Mas não, os caras não são muito foda. Os caras erraram pra cacete até acertar a primeira. Então, o do it yourself é muito isso, é acertar e errar e ter consistência e perseverança que, putz, se você fizer a parada com consistência, perseverança e com algum foco, saca? Tem um plano bem claro, eu acho que pode dar errado, sempre pode dar errado, mas a chance de dar certo é muito maior. Então, essa lição aí do meu começo para vocês. Show, Thiago. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que esse conceito de faça você mesmo é muito caro para nós no Brasil, né, e na América Latina, né, como um todo, porque a gente está sempre se virando, né, do jeito que dá, sempre com as condições que não são as ideais e tendo que ser criativos, né? Eu acho que é comum isso, né? O que mais acontece, talvez, dentro da área artística de produção cultural, né? Todo mundo sabe a dificuldade que é e a gente segue em frente. No meu caso específico, eu sou filho de músicos, né, de cantores, então lido com música desde sempre. E a partir do momento que eu decidi ter a música como profissão, aos 15 anos, aí eu fui procurando
o meu nicho, né? Onde fazer aquilo que eu gostava e, obviamente, de que forma sobreviver com a atividade. Então, inicialmente, eu tive aquele percurso tradicional de música, de estudar piano no conservatório, teoria musical, harmonia, essas coisas, mas sempre lidei com música, pratiquei a música popular ao mesmo tempo, né? E faço assim até hoje. E também sempre me interessei por tecnologia. Então, antes, o meu objetivo era ser compositor no âmbito da música clássica, né, ou pianista, né? Inicialmente pianista, mas como o meu primeiro concerto foi só de música contemporânea, eu já vi ali no primeiro concerto que não ia viver daquilo, né? E depois optei pela composição e também vi que não ia viver daquilo. Até que eu fui chamado para fazer uma primeira peça de teatro, né, como diretor musical. E eu me deparei com um universo completamente diferente da música, né? Eu me deparei com a cena, e aí, ao mesmo tempo, foram acontecendo coisas inusitadas assim, no meu percurso, que foram se transformando, né, em coisas premeditadas. Por exemplo, num curso de música contemporânea que eu estava fazendo, na apresentação final dos trabalhos, eu tinha uma peça para piano que eu escrevi e estava procurando algum pianista que não fosse eu que tocasse. Era uma peça de 1 minuto. Uma pianista topou tocar, e só que ela me explicou que a peça anterior era para piano preparado e que ela tinha que despreparar o piano, ou seja, tirar de dentro do piano vários objetos, parafuso, prego, e copo, borracha, etc. E ela me pediu para explicar a música enquanto ela despreparava o piano. Aí eu falei, mas eu não tenho que explicar, a música tem 1 minuto, vai ficar chato se eu vou explicar, e aí toca 1 minuto. Eu falei, não, se vira aí, dá um jeito. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a comentar sobre a música e tal, e no meio do comentário ela ia tirando umas coisas, lançando uns barulhos lá, e as pessoas começaram a rir, né? E eu comecei a ficar nervoso naquela situação. Falei, e aí, acabou? Não. Aí, fala mais um pouco. Aí começaram a inventar coisas do nada, as pessoas vão rindo. Quando ela tocou a peça, aí caíram na gargalhada, né? Porque acharam que era uma cena aquilo, né? E aí disseram, parabéns, essa sua peça de teatro musical é muito engraçada. Mas não é uma peça séria. Eu falei, não, mas você é muito engraçado. Não, mas não era isso. Aí até eu mesmo entender o que tinha acontecido, custou um pouco. Depois, na experiência com o teatro, eu fui me tocando que havia aí um universo a ser explorado, né? E vi que o músico, ao entrar em cena, já em si ele está tendo uma atuação. E, ao mesmo tempo, já na minha experiência anterior, eu também, mesmo gostando e praticando a música de concerto, eu também gostava de rock, tinha banda de rock, e sempre me interessei por tecnologia, né? Então, ao me desenvolver na área da música de concerto, me interessei inicialmente pela música eletroacústica. Mas vi que não havia no Brasil condições de fazer isso, né? Você tinha que ter um estúdio na época. Ou você ia para o exterior, ou você se juntava com amigos, que foi o que eu fiz. Então, criamos no Rio, no início da década de 80, um estúdio que chamou Estúdio da Glória, e que reunia alguns compositores, e, na verdade, nós juntamos os nossos trapos, né? Cada um com o seu gravador de rolo, né? E era a fase onde a gente fazia o chamado corte e costura da fita de rolo, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma variação, uma pequena variação sei lá, uma filtragem, uma variação de altura, que hoje em dia você faz, né, em tempo real, você levava de uma noite para o dia seguinte, né? Você programava o computador, isso em estúdios da Europa, né? E no dia seguinte você ia ouvir, sem a certeza de que aquilo ia dar certo, né? Ainda tinha isso, podia soar uma coisa horrível, né? Então, era tudo muito lento. Então, até o momento em que eu tive meu primeiro computador, já no início da década de 90, que tinha incríveis 20 megabytes de memória, né, com aqueles disquetes, assim, antes eu cortava a fita de rolo, né, com splice, né, usava o splice, cortava, fazia corte de 45, né? Era um trabalho realmente artesanal, né? Então, para saber a direção do som, você riscava uma setinha, né? Várias vezes eu pendurava os pedaços de fita, um dia abria a janela, bateu um vento, voou tudo. Eu fiquei passando cada sonzinho daquele na cabeça do gravador para saber a direção. Enfim, era um outro mundo, né? Então, vocês imaginem a diferença daquele mundo para o que é hoje, como já foi dito aqui, né? Ou seja, já desde essa época, esse conceito de faça você mesmo, quer dizer,
existe para mim como uma coisa muito marcante e, na verdade, continua sendo, né? Mesmo hoje, tendo condições de ter uma orquestra sinfônica, de ter equipamento e tal, sempre você vai se deparar com esses desafios. E eu acho que isso é o que faz a coisa interessante, né? É aceitar esses desafios, e enfrentá-los e aprender e evoluir, né? Legal, Tim. Essa questão de o acesso à internet, esse acesso que a gente tem ao conhecimento distribuído, diluído, se você quiser buscar aulas de mixagem, você consegue encontrar cursos e conteúdos diversos na internet, né? Então, muita coisa está sendo produzida a partir de um mergulho, né, nesse conhecimento, e a gente tem as plataformas de streaming, Spotify. Então, assim, existe um fenômeno aí, né, de democratização da tecnologia, né? E eu vejo um pouco um lado escuro também disso, né? De como que o que isso agrega ao artista em si, né? Quando ele coloca a música dele numa plataforma dessa, existe um fenômeno de massificação também. Como que isso, o que você acha que isso traz para o artista em termos de valor e o que prejudica na carreira desse artista, dado que antigamente existia a gravadora dando todo um suporte, então ele se encontra sozinho nessa jornada, né? Então ele pode estar divulgando o seu trabalho, né, de maneira razoavelmente simples, né? Porém, né, existe uma outra dificuldade por trás disso, né? O que você acha sobre para isso? Mim? Sim. Bom, na época em que eu estava estudando, né, composição, né, embora a gente nunca pare de estudar, para escutar determinadas obras, eu tinha que ir em alguns lugares para ter acesso a disco, né, disco mesmo, vinil. Por exemplo, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, quando eu queria escutar alguma obra de vanguarda e tal, eu tinha que ir lá escutar. Então, se hoje em dia basta você entrar no YouTube, que está praticamente tudo lá, é maravilhoso. Porém, além daquilo que é maravilhoso, tem um monte de porcaria, um monte de gente falando besteira, ou seja, há essa discussão, essa dúvida, a gente conversava sobre isso mais cedo, se o que tem de ruim é um percentual maior do que o que tem de bom, né? Obviamente, tudo depende do que você faz com a informação que você tem. Agora, evidentemente, eu acho que é interessante duvidar. Eu, por exemplo, estudei composição com Kohlreuter, que era um alemão que veio para o Brasil em 1937 e que foi professor de várias gerações de compositores. E que ele dizia assim, sempre duvide de tudo, e principalmente daquilo que eu digo para vocês, né? Então, duvide sempre, não aceite aquilo que te apresentam, que te oferecem com facilidade. Então, eu acho que o problema é esse, a facilidade pode, na verdade, estar aí camuflando uma dificuldade, ou seja, vai te criar uma dificuldade. Aquela história do despachante no Brasil, né, que ele vende facilidade porque existe a dificuldade antes que a burocracia produz, né? Então, aparentemente, está tudo ali, né? Está tudo pronto, etc. E tornou-se muito fácil. Então, eu sou de uma geração que a gente fazia show, né? Que a nossa geração, que é um pouco anterior a deles, a gente fazia show e ganhava dinheiro fazendo show, sem ser conhecido. Uma banda pequena, um cantor de música popular, né, dava para pagar o som, quer dizer, era possível fazer isso. Hoje em dia já não é. Você já começa a fazer um show devendo, né? Daí você precisa de Lei Rouanet, precisa de um monte de coisa, porque é tudo muito caro. Então, há vários benefícios, porém, há também, não digo malefícios, mas dificuldades que são criadas, né? É a mesma coisa de uma frase que eu gosto muito da tecnologia, né? Que diz assim, a tecnologia te ajuda a resolver todos os problemas que você não tinha antes, né? Então, é maravilhoso,
né? Porém, experimenta mudar o sistema, né, o operacional, para ver o problema que você vai ter, né? O programa tal não roda mais, aí que você tem que baixar um drive, não sei. Quer dizer, eu acho que para quem está entrando esse negócio de entrar no mercado, muita gente pergunta isso: como é que eu entro no mercado? Como é que eu faço isso? Cara, tem um colega, por exemplo, da minha geração de composição para televisão, que ele, por exemplo, ele ficava sentado na porta da TV Globo todo dia, com um disco na mão, o disco dele na mão, assim mesmo. E ficava assim: escuta meu disco, até que, enchendo o saco, até que alguém, tá bom, vou escutar o disco, aí gostou e chamou o cara. Quer dizer, não tem um segredo de como entrar, né? Eu acho que tentando todos os jeitos, às vezes você dá sorte e surge alguma coisa que você nem imaginou. Isso que eu acho que é interessante, porque os caminhos que antes eram mais ou menos estes, hoje em dia são similares, são difíceis, e todo mundo sabe: não, vou botar na rede, né? Então tem muita gente que põe qualquer porcaria no YouTube para ver se dá certo. Às vezes dá e o cara fica famoso com uma coisa que ele nem sabe o que ele está fazendo. É um monte de, né? As pessoas arriscam muito para ver se cola e ficam ricos, né? Muita gente tem essa expectativa, né? Vou ficar rico fazendo um canal de não sei o que no YouTube. Pode dar certo, como pode não dar, assim como aconteceu que deu certo com esse colega meu. Então, eu acho que a questão não é a tecnologia que há disponível, nem o jeito de chegar, que é que você tem para oferecer, né? Se você não tiver nada para oferecer, realmente eu acho que fatalmente você não terá nada em troca, né? Dificilmente você vai se sustentar por muito tempo. Então, eu acho que, se existe algum segredo, é ser honesto com aquilo que você está fazendo, e realmente oferecer alguma coisa interessante ou inusitada, independente da tecnologia que você tenha. Bacana, Tim. Bom, já chegou uma pergunta para mim aqui, do Rodrigo, para o Thiago Adamo. O registro de direitos autorais no ramo de jogos é diferente do mercado musical padrão? Como que é feito? Bom, você pode registrar sua música na Biblioteca Nacional da mesma forma. O que vai mudar muito é o recolhimento, né, disso. Você pode registrar lá na UBC, pode usar a UBC para registrar na biblioteca, tudo como você faz hoje, com a música de qualquer outro tipo. O que vai mudar é que você vai ter que... Ou você tem duas formas de fazer o trampo com o cliente. Ou você faz uma cessão parcial dos direitos durante um tempo específico, isso via contrato com ele, ou você faz um full buyout, você vende esse trabalho para o cliente por um valor, né? Esse segundo é o mais usado, porque não existe recolhimento de direitos autorais em cima de música de jogos nas plataformas de games. Então, sei lá, agora o Xbox tem lá o Game Pass, que é tipo um Netflix de jogos. O cara não precisa comprar o jogo, ele vai lá, paga uma mensalidade para a Microsoft repassa uma grana para o desenvolvedor e você baixa o jogo e joga. Muito diferente da TV ou de qualquer outra, tipo TV, rádio, Spotify, você não consegue recolher direitos autorais. Então, isso te coloca numa posição de que você tem que negociar melhor esse trampo, né? A gente estava até falando isso lá atrás com o Tim, que, pô, se você coloca uma música para tocar na programação da Globo, tem chance, né, por ser uma TV de grande audiência ainda, de você ganhar um bom dinheiro vindo do ECAD, né? Com games isso não existe. Normalmente é muito impopular, você pode recolher os direitos do YouTube, né? Porque normalmente o que acontece? Quem que monetiza o conteúdo do YouTube? São os criadores de conteúdo. O cara faz um vídeo jogando o jogo que tem sua música. Aí você vai lá e tenta pegar o seu quinhão da monetização desse vídeo. O cara pode até tirar o vídeo do ar, e isso gera um marketing negativo para o trabalho que você fez. Então, a maior parte dos compositores costuma, nesse momento, compositores independentes, que é o meu caso, a gente deixa os caras jogarem, porque aquilo é marketing para a gente, né? Uma coisa que vocês estavam falando sobre mudança de paradigma, né? Eu acho que só continuando sobre esse assunto, e colidindo com esse outro,
É que a gente tem que saber usar essa onda para o nosso lado. Então, em vez de eu ir lá e tirar o vídeo do cara do ar, eu entro em contato com o cara e falo, pô, coloca o link aí do meu Bandcamp, que eu estou vendendo o álbum do jogo, coloca aí no Spotify. Então, você consegue reverter a parada. E uma coisa sobre entrar no mercado é relacionamento, hoje em dia. Uma coisa que ele falou, o cara ficou semanas lá para gerar um relacionamento. Né? Hoje a gente tem muito mais facilidade de gerar relacionamento. Você vem num evento desse, conhece a galera, tal, daqui a pouco pode surgir uma oportunidade, nunca se sabe. E quanto mais você está pronto e aberto para gerar novos relacionamentos na sua hora, fazer o famoso networking, eu acho que é maior a chance de você ter alguma coisa surgindo positiva disso. E jogos é uma parada que o compositor ele está numa posição bem mais ativa nesse, porque a gente não tem igual cinema. O cara fez um filme de muito sucesso, toda vez que o filme passar, ele vai ganhar um quinhão daquela grana de exibição. Jogos não é assim que funciona. Então você tem que saber cobrar bem no começo, ou fazer o que eu faço às vezes, que é entrar você vê potencial no jogo, vira parceiro do desenvolvedor, não cobra tudo que você ia cobrar de início e pega um percentual dos lucros do jogo. É uma forma de você estar atrelado até onde esse jogo fizer lucro, você está lá fazendo lucro junto. Então é saber usar de forma inteligente isso. A gente já sabe que é diferente, então vamos tentar usar essa diferença de uma forma criativa e que dê uma possibilidade de a gente ter a famosa renda passiva que se tem com audiovisual. É semelhante a como se dá a negociação no cinema também, né? Você pode fazer dessa maneira. E sobre os direitos autorais, tem um caso assim que seria, por exemplo, você falou do Streets of Rage, né? Então, assim, os caras lançaram um vinil da trilha sonora. Então, assim, eles voltaram para o padrão do mercado musical, direito autoral, né? Então, eles têm um vinil para vender, voltou ao padrão normal, a venda com direito autoral, fonograma, tudo normal, como é na música, né? A diferença é que a veiculação disso não vai para a rádio, é difícil de atingir, né? É um público muito específico que consome trilha sonora ou escuta trilha sonora de games como escuta de música popular, por exemplo. Mas isso é uma parada que eu acho bem curiosa, né? No caso do Streets of Rage específico, o Yuzo Koshiro ele assinou um contrato com a SEGA porque ele era um cara bem... Do que ele fazia, ele era o melhor. Ele não era um compositor mais super, hiper talentoso. Ele é muito talentoso, mas ele não era o mais talentoso, mas ele era o que tirava o melhor som daquele sintetizador lá, que era o chip de áudio do Mega Drive. Então, ele fechou uma parada com a SEGA que todos os jogos que ele fazia trilha, aparecia o nome dele lá, Music, na tela inicial do jogo. E quando descontinuou, quando a SEGA parou de fabricar console, todos os ganhos em cima dessa música, eles eram da SEGA. Então, quando ele saiu, ele falou assim, não, mas aí eu quero meus direitos de volta das minhas músicas para eu usar elas onde eu quiser, né? E aí que mora a parada. Hoje ele tocou no Sonar, Red Bull Music Festival. Show mesmo, né? Show. E essa trilha voltou a vender bem. Assim, ele lançou uma tiragem bem baixa, assim, tinha 1.000, 2.000 cópias, super cara, e vendeu tudo, entendeu? Então ele ficou com controle total da música dele. A música, obviamente, a SEGA ainda tem permissão para lançar jogos, remakes, por exemplo. Lançou uma versão de Streets of Rage para Switch, por exemplo. A SEGA ainda pode fazer isso, mas ele tem controle para poder comercializar a música dele para todo canto. Bacana, é um caso bem específico, então, de um artista, né, que teve uma projeção diferenciada como compositor de trilha para games, e acabou, né, podendo utilizar isso como um músico normal, fazer show e distribuição, né? Eu acho que na época dele, ele e o Nobuo Ematsu, que é o compositor da trilha sonora do Final Fantasy, eles fizeram coisas parecidas nesse caso. Legal. Não, só abrir um parênteses que é interessante de questão de direito, de produção e tudo. Citando um caso que comigo, assim, uma experiência minha, que eu fiz uma trilha sonora para um filme. Então, assim, geralmente quem está fornecendo meios, que é a verba para produzir o filme, produzir a trilha do filme,
geralmente é o diretor ou a produtora que está fazendo, que tem esse direito. Aí depois que lançou o filme, que foi o Punhal que o Alexandre mencionou, depois que lançou, eu queria lançar um disco com as músicas que eu produzi para o filme, como diretor musical e como compositor também. Mas, para isso foi principalmente quando eu entrei em contato com a gravadora e eles quiseram lançar o disco. A trilha, né, desvinculada do filme, mas era uma música que foi, vamos dizer, produzida para o filme, então era como que é um subproduto do filme. Então, em termos de direito, eu tive que fazer um contrato com a diretora de seção de direitos do som do filme para poder dar caminhamento com o contrato com a gravadora. Então, assim, eu pude ver um pouco disso, a questão do cadastro da obra, quando é música, você tem que cadastrar o fonograma, cadastrar a obra e caminhar nesse procedimento, nos procedimentos já clássicos de ECAD, de arrecadação de direitos autorais e royalties. Então, foi muito interessante passar por isso para ver assim como que tem várias instâncias, né, os direitos. Assim, você é compositor, mas você você que foi no estúdio e gravou essa música com a sua verba, ou é um produto, né, que tinha outras instituições envolvidas, né, que pagaram. Bem curioso, assim, como vocês falaram disso, achei legal fazer um parênteses. Bacana. Eu acho só até para concluir, porque perguntaram sobre direitos autorais, eu ia falar como é que eu faço com a Beat and Toast lá, porque eu tenho um percentual nos lucros do jogo e, em contrapartida, eles têm um percentual maior na venda de trilha. E eles decidem fazer a venda de trilha como? A gente fica, sei lá, meses sem lançar eu estou há 1 ano sem lançar essas trilhas no Spotify e tudo mais. E eles vendem quando o jogo sai na Steam, né? E consegue, em média, assim, 20% das vendas do jogo tem 20% do que o jogo vendeu, vende a trilha, em quantidade, né? Então é uma forma legal deles monetizarem para lá, essa renda vai acabar voltando para mim numa percentual menor, mas, em contrapartida, eu estou ganhando um percentual bom na venda do jogo. É uma forma. Essa amarração não tem regra, tá? Eu queria deixar bem claro isso. Como não tem regra, como é aberto, pode ser bem vantajoso para o compositor, se ele souber negociar isso bem, fechar bem, como pode ser bem ruim para o compositor se ele fechar bem. Por exemplo, vai lançar um jogo sem destaque nenhum. Aí o cara fala assim, não, ó, eu vou te pagar pouco, mas você tem 100% de direito de distribuir e vender sua trilha sonora. A gente sabe que ninguém compra quase... principalmente, normalmente todas as compras de trilha sonora dos jogos vêm na ânsia de o cara acabou de comprar um jogo e aí tem lá um bundle, jogo mais trilha. O cara vai lá e compra, entendeu? É diferente da trilha vendendo no marketplace de música, né? Então... esse é um péssimo negócio, muitas vezes. Se o jogo não faz sucesso, você vai morrer com aquela trilha na mão e que vai virar só portfólio para você poder lançar. Então, tem que ficar muito, muito atento e tratar caso a caso. Alec, a gente podia estender um pouco esse assunto, já que a gente está falando de direito autoral, né? Como que funciona, já que você foi compositor de praticamente todas as músicas da Metrô, né? Então, tem essa coisa interessante da banda não estar ativamente, né, ou alguns encontros esporádicos, né, que acontecem atualmente, mas mesmo a banda não estando na ativa, né, como que funciona essa questão, a divisão entre vocês de direito autoral e se até hoje isso rende para vocês frutos de alguma maneira? Então, como ele bem disse, na banda Metrô era o compositor principal, então até hoje eu realmente recebo em todas as execuções que tem e recebo também como artista. Então os outros membros da banda, tanto eu quanto eles, também recebemos como artista. São 2 monetizações. Por exemplo, aí eu gravei um disco do Kiko Zambianchi, aí eu recebi como intérprete, já não era nem artista e nem compositor. Aí, o primeiro disco da Cel, eu compus umas 5, 6 músicas com ela, e aí recebo como intérprete. Então, isso varia muito. Mas o que eu posso dizer é assim, infelizmente, ainda é muito pouco que se recebe.
Então a gente falou, né, que é a época das gravadoras, agora é o YouTube, a grande gravadora, vamos dizer assim, enfim, gravadores perderam muito relevância. Nem na época das gravadoras, quando a gente vendia muito disco, a gente recebia muito dinheiro. Então, assim, naquela época, a gente vender disco era só um plus. O que é importante era estar na mídia para você vender show, e a gente ganhava dinheiro com shows. Sempre foi assim. Hoje, falam que não se vende mais música. Quando a gente recebe agora pelo Spotify ou Deezer, as frações são muito pequenas. Mas você ter exposições nessas plataformas ou no YouTube vai fazer com que o contratante pague mais. O que eu vejo é o seguinte: antigamente tinha uma curadoria que vinha de cima para baixo. Eram os donos de rádio, eram as grandes televisões e as gravadoras. Eram eles que a gente entrou no Pod Sebo com 20 bandas, e aí a gravadora, que era a CBS, hoje Sony, mandou 5.000 cópias para todos os DJs das rádios. As bandas que os caras começaram a tocar na rádio ficaram, as outras caíram. E sempre é uma seleção parecida. Antigamente vinha de um curador. Quando a gente tocou no Festival de Águas Claras, a gente mandou uma fita cassete. Aí tinha lá, sei lá, João Gilberto, Hermeto Pascoal, e a gente, uma banda New Wave lá no meio daquilo, entendeu? A gente tocou antes do Raul Seixas. A gente quase foi massacrado, tocando New Wave nos anos 70. Num festival hippie. Então, sei lá, os caminhos tortos que a vida... Hã? Na verdade, o escritório de Águas Claras, que fazia a seleção, só tinha gente hippie. A gente ainda era hippie também, só que já estava começando a fazer um som mais moderno, a gente já estava com o pé nos anos 80. E eles acharam interessante ter 2 representantes dessa nova música, vamos dizer assim, do novo rock brasileiro. Mas hoje o curador é cada um de nós, no fim da história. Então você pode se perder na internet? Fácil. Ela é muito tentadora, ao mesmo tempo ela é avassaladora, porque tira teu foco, tira tudo de você. Você vira um joguete no meio dessa grande rede. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma curadoria própria, não é o que acontece, tá? Eu conversei com pessoas da OneRPM, dessas grandes distribuidoras digitais. As pessoas não procuram. Então, assim, está tudo fácil, mas existe uma grande preguiça das pessoas se aprofundarem. Então, assim, elas vão nas playlists, elas vão nos hits. É isso. Como sempre foi, porque é o que a rádio joga para você. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: nunca foi tão rico quanto hoje. Se você quiser ouvir música húngara, punk underground, ou então música de câmara com eletrônica da Nova Zelândia, você vai achar coisas magníficas. Agora, você vai precisar ser muito proativo e extremamente achar aquelas palavras magníficas, enfim. Mas, assim, se você tiver esse tempo, esse desejo, essa vontade e você vai achar coisas incríveis. Aí falar que a música hoje em dia não é boa, pelo amor de Deus. Eu acho que tem muita coisa rolando, só que está tudo embaixo do tapete. Mas você não acha que talvez seja porque o músico, artisticamente falando, ainda não conseguiu ainda achar um espaço para fazer uma divulgação para a galera que pode gostar? Porque, assim, eu na minha área, cara, um dos grandes diferenciais, porque, tipo, ele não conhecia ele, conheci ele na internet porque ele conheceu um conteúdo meu. Então eu me coloco na obrigação de entregar o conteúdo para as pessoas. E não o contrário, falar, bom, os caras não estão buscando meu nome lá. Então, cara, a obrigação de me conhecer não é dele, é minha, entendeu? Então, e aí que eu falo, antigamente o músico ele compunha, ele arranjava, ele lapidava a parte realmente musical. Hoje, infelizmente ou felizmente, esse artista tem que ser tudo. Sim, ele tem que entender muito de marketing. E você já faz isso. Eu me preocupo com isso, porque eu cheguei no momento assim, uma parada que eu faço é um mega nicho, assim, não é nada popular. A música de games, eu estava comparando ontem o cara que tem mais plays de música de games, que é tipo 350 mil plays, que é o Videogames Live, né, que é até um show que eu produzo aqui no Brasil. Eles são o artista de jogos que tem o maior número de plays no Spotify. E um artista indie que tem 14 milhões de plays.
a Billie Eilish, eu tava Billie vendo. Eilish, é. Billie Você Eilish- é o nicho do nicho. Quer dizer, a Billie Eilish já é um nicho porque ela é alternativa. Você vê, com 14 milhões de plays mensais e o meu estilo é um estilo mais nicho ainda, um nicho bem pequeno. Mas Então- você focou, na verdade, eu acho que é isso. Você fala assim, nisso aqui, você se preparou, e assim, não é fácil. Eu estou falando isso porque assim, eu tive novos projetos, e eu não tive esse empenho como eu tive na parte musical, como deveria ter, porque eu acho que eu fui mal acostumado, então exige muito mais. Você tem que ter um... A gente teve relacionamento profissional por muitos anos, né? Porque eu era endorse de produtos que a Abro trazia para o Brasil, e a gente fazia um esforço, porque tinha que ser feito esforço para mostrar esses produtos aqui no Brasil. Porque a parada pode ser muito viral no YouTube e tal, mas mostrar para o músico brasileiro que tem uma Groove Box, que você pode usar para várias coisas, conectar uma controladora MIDI nela e tudo mais, é nossa responsabilidade fazer isso meio que atingir o público brasileiro, porque tá todo mundo na internet meio largado lá, sendo bombardeado pelas coisas que são trend na época. Então hoje, por exemplo, a política é uma coisa super trend, não era no começo da internet. Então é muito fácil você fazer um vídeo falando besteira de política e viralizar na internet. Agora, ao passo que você fazer um vídeo sobre uma controladora, uma Groove Box, que você conecta um teclado MIDI, você tem que fazer um esforço a mais para isso chegar nas pessoas que vão ter interesse. Porque você tem que quebrar aquela parede do viral, entendeu? Legal. Bom, chegou outra pergunta aqui, cara. Vamos ver. Não tem nome. Não tem nome. E não tem também... Pergunta. É para qualquer um a pergunta, hein? Quem pegar primeiro. Qual o caminho para se chegar a gigs, contratos de composição de trilha sonora para cinema e TV? Começar por bibliotecas sonoras e esperar por oportunidades de trabalho customizados? Buscar contatos legais ou via redes sociais do tipo LinkedIn? Eu posso falar um pouco sobre isso também, assim, brevemente. Esperar por oportunidades, não, de forma nenhuma. Isso não acontece, no meu ponto de vista, né? É claro que a gente tem que correr atrás, né, às vezes tem um amigo que está fazendo composições e você tem gosto por mixagem, então você fala, pô, posso pegar para mixar, não cobrar por isso? Experimentar, né? Então, a partir daí você começa, além de trabalhar o conhecimento em cima daquilo que você está buscando, né? Você está ajudando seu amigo, né? Então, colar com gente que está produzindo conteúdo também, e tudo que tiver próximo de você, que esteja ao seu alcance, e você tem interesse de trabalhar. Eu fiz muito isso, cara. Quanto que eu gravei de videoclipe, Muqueca de Rato, Hospedreiro. Na época eu trabalho com vídeo e fotografia também, né? Então, isso lá atrás, 2003, eu fiz tudo isso de graça, porque eu não era nenhum especialista. Então, mas eu queria aprender, eu queria fazer, queria mostrar resultado. Então, assim, as pessoas que estavam produzindo e fazendo coisas ao meu redor, eu buscava estar perto delas para trabalhar com elas, né? Então, eu não sei se tem um caminho para isso, né? Cada um vai descobrir o seu caminho, sim, mas eu acho que é importante você estar olhando ao seu redor, né? Vendo quem está fazendo coisa e se você pode ajudar de alguma maneira, né? Isso serve para trabalhos, serviços de mixagem, composição de trilha, serve para tudo, né? Edição de vídeo, direção, né? Essa ideia de começar por bibliotecas sonoras considero muito importante. Eu faço isso, eu faço esse trabalho de... eu tenho uma biblioteca de 2 teras e meio, 3 teras, que eu fui juntando ao longo dos anos, a partir dos trabalhos que eu estava fazendo. Essa biblioteca envolve
produção autoral de conteúdo, de ir para campo, né, fazer uma captação estéreo de um ambiente com passarinhos, mar. Então, assim, eu tenho, além de Foleys, né, Rodrigo Aragão é um cara que faz muito filme, cinema de gênero, ficção, terror. Você imagina o que tem de som nisso, né? Tem cabeça voando, tem o cara abrindo o outro no meio, espadada. Então, assim, uma cena dessa de 2 segundos, às vezes você tem 15 camadas de som ali para trabalhar, né? Então, assim, é pegar papelão e rasgar. Então, assim, todo esse trabalho de Foley que eu fui fazendo ao longo dos filmes, eu tenho até hoje lá e reutilizo, né? Não tem muito essa coisa de, não, eu já usei esse som no outro filme. Cara, você pode usar e reutilizar. Então, assim, construir uma biblioteca sonora é muito saudável para quem está querendo trabalhar com desenho de som. Composição de trilha, talvez, né, no mundo do eletrônico, é interessante você ter um banco de sample. Então, assim, por favor, Tim. Tá, então, assim, biblioteca sonora, sim, sempre, né? É importante, inclusive, no início desse ano, como eu estou entrando numa produção nova do Rodrigo, um longa, chamado Cemitério das Almas Perdidas, eu senti a necessidade de fazer uma rede, ou investir numa rede mais poderosa para a minha ilha lá, onde eu edito o som, né? Que não é o estúdio que eu trabalho, que é o Estúdio Funk Pirata, em Fradinhos. Então, assim, que é um estúdio mais preparado, né, acusticamente. Na minha sala, eu trabalho edição de som e tenho um computador com HDs e HDs. Assim, tem tipo 10, 12 HDs. Então, assim, eu senti a necessidade de organizar. Então, eu passei um mês só organizando arquivo e deletando coisas que não faziam parte do que eu gostaria de ter ou manter na minha biblioteca, né? Então, assim, foi um trabalho árduo, ficar ouvindo som por som. Às vezes eles estão com nomes estranhos, 001-XT. O que é isso? Não sei o que é isso. Então, assim, renomear ou fazer uma planilha com todo um relatório e para você fazer a busca de som de uma maneira mais simplificada, né? Existem softwares especializados para isso também, tipo SoundMiner, mas é caro a licença. Então, assim, existem maneiras, faça você mesmo, de resolver esse tipo de coisa. Então, assim, resumindo, o trabalho de organizar e ter uma biblioteca é super importante, te dá segurança. Caso o cara não tenha dinheiro para investir num trabalho de desenho de som super rebuscado, que queira que você faça tudo sintetizando isso no computador ou num sintetizador analógico, ou fazendo tudo do zero, é muito raro isso acontecer. Então, você tem uma segurança a mais e um background de ferramentas e sons para você utilizar para todos os trabalhos que vierem. Então, isso é importante. Assim, você estaria preparado, supostamente preparado, para enfrentar qualquer desafio de criação de trilha ou Foley, né? E é isso. Vai lá, Tim. Eu acho assim, como eu coordenei alguns cursos de música para a imagem no Rio durante 6 anos e recentemente um curso de pós-graduação, de extensão, eu convivi com muita gente interessada justamente em entrar no mercado, perguntando como é que eu faço, né? Então, a primeira coisa é estudar, ou seja, eu tenho que aprender a fazer. Por quê? Porque a música para imagem, isso em termos genéricos, para cinema, para games, para o que for, é um determinado gênero ou tipo de música, né? Então, na verdade, a música, quando começou, ela já começou música funcional, sempre foi. A gente pensando na história, no início da humanidade, a música sempre serviu para alguma coisa, sempre foi aplicada a alguma coisa. Só se tornou música pura no século XVIII. Quando um sujeito lá chegou assim, vou cobrar ingresso dessa apresentação aqui. Até então, isso não existia, né? Então, a música que a gente conhece, ela é multifacetada, né? E não só a música para audiovisual é a música aplicada, mas, basicamente, quase toda música que se produz no mundo tem uma finalidade, ou seja, serve para alguma coisa, né? Então, não é demérito nenhum
a gente exercer essa profissão de compositor, né, esperando por uma encomenda. Porque quando a gente fala assim, não, porque os grandes compositores, a gente acha, tem essa imagem romântica, né, que vai para o bosque, fica pensando, né, a aspiração chegar numa cabana, né, não é bem assim, o cara tem que pagar as contas, né? A gente tem que lembrar que Bach fazia um oratório por semana e tinha 20 filhos. Então, tinha que resolver o problema. E quando não era composição, ele consertava os órgãos das igrejas. Então, tinha que se virar. E, na verdade, 99% dos compositores são assim, que atendem a encomendas. Ou seja, para você entrar no mercado e ser um profissional de qualquer tipo de música, tem que aprender a fazer. Se já souber, por alguma razão, por um estudo próprio, ótimo, né? Mas o que a gente observou com esses cursos, né, que eram da Musimagem, que é uma entidade da qual eu participo, que congrega os compositores de audiovisual, é que, basicamente, a gente via dois cenários. Ou o cara tinha uma boa formação musical e deixava a desejar em termos de tecnologia, ou, ao contrário, ou sabia tudo de software, de hardware, mas a formação musical era falha. Os poucos que tinham as duas coisas se destacavam mais. E por quê? Por uma razão muito simples, porque tem mais mercado de trabalho, né? Isso não necessariamente faz com que não exista mercado de trabalho para esse que se especializa numa coisa ou outra. Não é isso, né? O cara que é bom de orquestração, de composição, né, dentro desse universo, pode encontrar o seu nicho de trabalho, mas ele vai ser identificado só por aquilo, se ele só souber aquilo. O outro, que é ótimo de tecnologia, que você conhecia muito bem e só faz aquilo, pode achar um nicho de trabalho, ser muito procurado, mas só vai fazer aquilo. Já o cara que faz as duas coisas, uma terceira, ele vai ser identificado como aquele cara sabe fazer tudo. É evidente que ele vai ter mais trabalho, né? Então, na verdade, o que a gente precisa nesse sentido é preencher as lacunas. Se é que o desejo é esse, ou seja, não, quero trabalhar com música para cinema, quero trabalhar... Isso por quê? Porque cada filme é uma coisa completamente diferente da outra, né? Você pode, por exemplo, fazer Romeu e Julieta, o diretor te pede, não, eu quero que você faça Romeu e Julieta, mas com uma música, com uma sonoridade da época. Se você já não conhecer aquilo, vai ter que estudar, vai ter que pesquisar. Mas o mesmo diretor ou um outro diretor pode querer fazer um Romeu e Julieta rock and roll, ou pode fazer música eletrônica, ou seja, você nunca sabe tudo. Então, quanto mais você estudar e mais bem informado for, necessariamente o seu mercado de trabalho vai ser ampliado. Então, o que eu diria é isso, tem que estudar, né? Então, não dá para, por exemplo, para você começar um trabalho nessa área sem um mínimo de conhecimento de tecnologia. Não tem como. Alguma coisa você tem que saber. Senão você não vai saber nem pedir. Você vai trabalhar com técnico ali, não vai fazer uma edição, você nem vai saber fazer, né? Então, eu acho que quanto mais se sabe, melhor. E está aí rapidinho, Thiago, está aí um outro perigo do excesso de formação que a gente tem, né? Que a gente tem lá, mas e a disciplina para organizar isso, já que é a hora que você quer, quando você quiser, né? Isso eu tenho um curso na Game Audio Academy, ele já deu aula, e as pessoas falam, nossa, você lança todas as coisas na internet, a maior parte do meu conteúdo é aberto, e as pessoas ainda vêm fazer o curso, porque as pessoas não têm disciplina para estudar, para focar, né? O Arthur até é meu aluno, e a gente está fazendo uma parada que assim, é para focar o cara para fazer mesmo. Tem que aprender isso, bota em prática desse jeito. E, basicamente, acho que o Tim também fazia isso. Precisa aprender isso para fazer isso. E isso na internet não tem com foco grande. É muita coisa. E, terminando essa pergunta, que eu achei bem interessante, eu estava falando com o Tim o caso de um grande amigo meu, o Rafael Langoni, que foi aluno do Tim, desses cursos da Musimagem. E, lá dentro, ele conheceu pessoas que seriam os chefes dele no futuro, que trabalharam com ele. Então, essa é uma boa forma também. Às vezes você vai lá estudar. Por exemplo, eu estou sempre de olho nos alunos. O Arthur mesmo é um cara que, ele é um dos MVPs lá, está fazendo uma coisa no nível altíssimo. É o cara que eu já vou considerar para trabalhar quando pintar um trampo. Por quê? Porque ele está mandando bem antes de... está gerando valor para mim. E isso que a gente tem um grande problema na área hoje, acho que no mundo. Todo mundo pede demais
e oferece de menos, entendeu? O mundo é meio assim. O Alec deu até uma risada, porque provavelmente na Habro todo mundo chega assim falando, pô, eu queria um instrumento para fazer alguma coisa. Mas e aí, o que você vai fazer por mim? Né? Tipo, você está pedindo, mas e aí, o que você vai fazer para mim? Por mim? Tenta gerar valor para as pessoas. O Rafael conseguiu os trampos gerando valor, ajudando, sem cobrar nada. Pô, vem aqui, vou te ajudar a fazer isso. A história dos clipes. O John Williams, cara, ele tocava piano nas trilhas, e aí ele ficava depois vendo como o compositor trabalhava com as trilhas. A gente ficava ali, de boa. Perguntava, às vezes, uma coisa ou outra. Um dia o cara falou, pô, eu estou fazendo um outro projeto que eu não vou conseguir fazer. Eu acho que você está pronto, você está aqui há meses, depois que você toca a sua parte da peça, vendo eu fazer, pô, então vem fazer o trampo. Então, cara, se o John Williams fez isso, quem é a gente para não fazer? Então a gente tem que estar sempre buscando, primeiro, agregar, estar perto, ver se a gente consegue ajudar alguém que está fazendo alguma coisa, mas assim, e tentar estabelecer esses relacionamentos da forma mais natural. A internet tirou a naturalidade dos relacionamentos profissionais e não profissionais. Então, hoje é muito simples e você tem contato com alguém. Então, eu estou a 1,5 de distância do Tim. Então, não é uma boa forma eu conhecer o Tim, mandando assim, pô, Tim, sou seu fã, tal, quero muito trabalhar com você hoje. Será que eu posso passar aí no seu estúdio, tomar um café? Cara, ele não me conhece, velho. Ele não sabe se eu sou um maluco, sei lá, um doido, que vai aparecer lá e bater nele, sabe? Tipo, é o medo real. Então, assim, tenta ser mais natural. Assim, eu acho que é um dos problemas também, fora essa parada de ficar meio perdido, é a falta de naturalidade nas relações de networking que a gente tem. As pessoas não têm muito tato para isso. Então, você pega alguém que tem um baita tato de criar um relacionamento que as pessoas gostam de você, querem estar perto de você. Pô, esse cara, se ele for bom tecnicamente, e tiver um outro cara bom tecnicamente que não tem noção, todo mundo vai trabalhar com esse cara. É simples. Isso aconteceu com aquele cara que a gente estava conversando, né, que está na Capcom do Japão, que estava na palestra com o Rafael Dias, né? Isso. E aí ele contando que numa entrevista para a Electronic Arts, né, que é uma grande empresa desenvolvedora de jogos, eles resolveram contratar ele, que tinha acabado de se formar num curso na Vancouver Film School, e tinham grandes profissionais competindo com ele lá, mas o que eles levaram em consideração no final das contas foi a maneira que ele conversava na entrevista, né? Então, assim, você tem um conhecimento um pouco, uma experiência um pouco menor do que a dos caras concorrentes, porém a gente gostou muito de você, da forma que a gente... Então, assim, né, isso aí contou bastante ponto e o cara acabou passando 5 anos dentro da Electronic Arts e hoje está na Capcom, né? O Arthur tem familiaridade com isso. No Canadá eles chamam isso, na Inglaterra chamam de soft skills. Não são skills técnicas, mas são skills pessoais. Até ia dar uma complementada na pergunta. Tem aquela questão, né, do sábio alienígena que falou de buscar conhecimento. Então, tipo assim, você tem que estar buscando conhecimento de tudo. Se você quer produzir alguma coisa e ingressar, você tem que começar de algum lugar. Isso vem da sua criatividade que você quer exteriorizar, né? Você quer imprimir ali algum meio para poder estar mostrando para alguém. Então, eu acho isso importante, dominar técnicas de tanto criativas, né, teóricas e instrumentais, de instrumentos, e também como também tecnológicas, você poder estar imprimindo aquilo, estar podendo mostrar para alguém, estar podendo ter algo a oferecer também, né? E é claro que relações pessoais também é importante, né? Você conhece alguém que faz um vídeo, que é videomaker, que faz filme e está precisando de alguma coisa, pode estar oferecendo e está começando, experimentando, e uma coisa, um passo de cada vez te leva a estar ganhando dinheiro com aquilo, né? Naturalmente, diria. O esforço com a flecha do tempo aí andando. Tipo isso. Aproveitar, Arthur, que você está falando um pouco sobre como fazer, né, como ter essa relação com a informação e tal. Como que foi o seu contato com
com o Youth? Como que isso se deu? Assim, você já estava lá na Abbey Road, já estava em trânsito? Como que rolou? Isso é legal, né? Porque, assim, por exemplo, isso de lançar música por um selo ou alguma gravadora, aconteceu de conhecer o Youth, como tinham vários números de workshops com números convidados, assim, ele foi uma das pessoas que foi chamada para ela trocar uma ideia na sala de aula, assim, que a gente tinha, um ambiente pequeno, assim, uma sala. E isso falando de experiências. E aí eu já conhecia o trabalho dele, já admirava o que ele fez com Fireman, e desde 2000 e pouco, assim, conheci também questões do Orb, e como eu sou muito fã de Pink Floyd também, assumidaço, sabia que ele também tinha trabalhado com David Gilmour, e depois trabalhou com Pink Floyd no último álbum do Pink Floyd. Aí eu falei, esse cara vem aqui, eu quero mostrar meu disco para ele. Eu tinha já feito o filme, a trilha para o Punhal, de um longa. Desde o momento que eu comecei a fazer a trilha para o filme, eu queria fazer, já tinha o intuito de fazer um subproduto, né, uma trilha só música. Então, eu já tinha um álbum que eu tinha reeditado e feito e mixado. Pude mostrar isso, tinha um material para mostrar, mostrei para ele, ele gostou, me chamou para conversar. E, e a partir daí, né, eu tive que trabalhar muito mais, porque eu tive que reeditar, mudei completamente tudo, reeditar, remixar, fazer tudo de novo, mas com uma certa direção, assim, com um certo olhar, também esperando o resultado daquilo. E aconteceu assim, igual o exemplo que você falou do cara que ficava na gravadora, lá na porta da gravadora e tal, esperando, os tempos mudaram, assim, né? Hoje você consegue um e-mail de uma pessoa, você manda um e-mail, você mostra o material, e a pessoa pode achar legal e querer lançar. É claro que a gravadora dele não é nenhuma Universal, não é uma mega gravadora, é um selo underground, né? De world music, que é o que eu fiz naquele álbum. Mas já é uma maneira de estar divulgando, de estar levando para mais pessoas e também de conseguir gigs, né, shows e tudo mais. Mas foi bem assim, sabe? Foi bem natural. Foi uma questão de admirar uma pessoa, saber que ela está naquele mesmo lugar, naquele mesmo espaço-tempo com aquela pessoa e poder falar com ela. E, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, não vou falar com o cara. Está ali a oportunidade de... Pois é, né? Tem que trocar uma ideia. Você, né, quer mostrar alguma coisa, mostre. Né? Não tem que existir barreira nisso. E, geralmente, essas pessoas são profissionais e são profissionais criativos também, tantos quanto nós somos, como vocês também são. Então, sempre interessados em conhecer produções novas, em ver outro olhar e ter contato com outros materiais, né? Tipo isso. Legal. Na pergunta fala do LinkedIn, eu acho que é válido, assim como outras maneiras de se conectar, né, com as pessoas e tal. O e-mail, importante. Então, só para bater o martelo. Nossa, o LinkedIn é ótimo para notícia. Cara, é muito bom para, claro, se conectar as pessoas profissionalmente, mas a parte de notícias dele, todo dia vai lá, tudo atualizado, economia, política, entretenimento, várias coisas. Sério? É excelente. As pessoas não usam tanto como... não sei, a impressão que eu tenho, né? A rede social, não usam tanto como usam o Facebook, né? Às vezes entra no LinkedIn, olha alguma mensagem, alguém olhou o seu perfil, mas já sai. Então, escolhem uma rede primeira, né? Para ter acesso à informação. Mas acho que é um pouco do foco, né? O LinkedIn é uma rede profissional. Você entra ali visando fazer, ou pegar notícia profissional, ou interagir profissionalmente. Mas tem que entender que as redes sociais são redes de relacionamento pessoal. Então, até o jeito que você se porta para fazer networking numa rede social tem que ser pessoal, não impessoal. Porque o que eu mais vejo nas redes sociais, quando a pessoa quer fazer um networking, ela age de forma impessoal. Isso eu acho que é o básico sobre rede social, que seria interessante entender que quanto mais você agir de forma pessoal, mais chance de todo mundo entender e de gerar relacionamentos. E, Thiago, existe no seu curso alguma coisa, alguma disciplina que fala um pouco sobre isso? Ou, né, conta aí, como é que... Nem é só no meu curso, né? Eu respondia toda vez que alguém mandava uma mensagem, era assim, como é o mercado de games?
era uma pergunta muita sequência. Aí eu resolvi escrever eu falei, pô, cara, eu vou sentar aqui, ficar um mês aqui, escrever um livro sobre essa minha experiência e como que eu entendo que funciona o mercado. E foi aí que eu escrevi o Game Audio Business. E ele é um e-book gratuito. Você entra lá no meu site, lá gameaudioacademy.com/gameaudiobusiness, você baixa. Porque, na verdade, para mim foi uma parada de salvar tempo, porque eu tinha que estar explicando toda vez para a pessoa a mesma coisa. Eu falei, pô, lê esse livro aqui, depois se você tiver alguma dúvida a gente conversa. E, óbvio, no curso eu tenho módulos, eu tenho uma masterclass baseada nesse livro. Eu estava essa semana aí fazendo com meus alunos uma série de eventos ao vivo, de masterclass, falando sobre esses pontos de vista, carreira, marketing voltado para o nosso tipo de profissional, né, e como tentar otimizar. Não tem uma fórmula mágica para nada, não tem a fórmula mágica do marketing, não tem a fórmula mágica para as pessoas disputarem, mas tem coisas que funcionaram e que você pode modelar e usar do seu jeito. Bacana. Aproveitando que a gente está falando de aula, né, não são todas as escolas que têm disciplina de música e como que vocês veem isso? Seria importante, na minha opinião, é essencial, né, a gente ter exercício criativo ou disciplinas que estimulem a criatividade, né, desde cedo, né, na escola. E na visão de vocês, no caso do Thiago, ele criou, né, um curso, né, então assim a gente já vê que sentiu essa necessidade de suprir essa carência que a gente tem aqui, né? Por exemplo, engenharia de som, é difícil encontrar um curso também de engenharia de som específico, então geralmente as pessoas vão para fora buscar isso, né? Então, talvez se a gente tivesse isso desde o início da grade curricular, da ensino fundamental, por exemplo, a gente tivesse mais, depois, cursos profissionalizantes nessa área. Então, assim, Tim, o que você acha dessa falta da música e desse exercício criativo nas escolas, assim? Bom, no Brasil, a gente, para muitas coisas funcionar, precisa de leis. Porém, tem leis que não pegam, também tem isso, né? Não adianta você fazer a lei, porque a lei não pega. A gente tem a lei que trouxe o ensino da música às escolas, como coisa obrigatória, mas não pegou. Por outro lado, há escolas que fazem isso sem precisar de lei, né? Então, depende muito do qual o interesse da escola de fazer isso. No caso da música para audiovisual, hoje em dia já existe alguma coisa, né, um pouco tímida, quer dizer, tem essas iniciativas que foram da Musimagem Brasil, que é essa entidade da qual eu participo, de promover esses cursos. E a gente tem a intenção de fazer um grande curso online, porque muita gente pede, em vários lugares que eu vou, obviamente é difícil a gente alcançar o Brasil todo, né? Então o único jeito é fazer online. Então estamos estudando a possibilidade de tornar isso possível, né? Porque a gente sabe que daria muito certo, né? Porque aquela história, na montanha vai uma meia montanha, a montanha vai aquela coisa, né? Num jeito, mas dá de outro. E o interesse por isso a gente vê que é crescente, como está dito aqui no folheto do evento, né? O audiovisual está em franca ascensão, né? E é muito interessante a gente observar que, como a gente dizia aqui na década de 90, aquele declínio da indústria fonográfica, que praticamente sumiu, mas se manteve as majors enquanto editoras, né? Agora elas estão voltando à baila, né, enquanto gravadoras, né, atrás daquele percentual delas, que, para variar, é o maior dentro do streaming. Que a gente viu? Ao contrário da indústria fonográfica, o audiovisual só veio subindo, né? Então, nesse momento, na arrecadação do ECAD, por exemplo, há uma década atrás, o percentual do audiovisual era 25%, 35%, agora é 60%. Ou seja, 60% do que é arrecadado pelo ECAD vem do audiovisual. Então, se existe um mercado de trabalho para o músico, porque muita gente pergunta onde é que ele está no audiovisual. E na música aplicada de um modo geral, né?
Evidentemente que aquele que opta por seguir uma carreira de concertista, de maestro, não, evidentemente que ele vai ter que procurar o seu nicho, que pode até existir dentro deste universo da música para audiovisual, né? Mas é aquela história, tem que aprender a fazer. Né? Não é simplesmente você, eu estava sentado aqui nessa fileira, vou passar para essa aqui. Não é bem assim. Você tem que estar preparado para isso, entender qual é as idiosincrasias de cada estilo, procurar compreender como é que ele funciona. Né? À medida que essa etapa é vencida, né, aí a coisa se torna mais fácil. Por quê? Porque não existe ainda, por incrível que pareça, nas universidades brasileiras, um curso específico disso. Tem alguma coisa, né, mas não um curso dedicado a isso. Eu acho que o único mesmo que aconteceu de forma regular foi esse nosso que fizemos no Rio durante 6 anos. Né, que a gente fazia esse curso, que era um curso livre, todo sábado de manhã, durante 4 horas, de 9 da manhã a 1 da tarde. Então, o interesse era enorme, sempre foi. Vinha gente de outros estados e de outros países. Tinha aluno da Colômbia, da Venezuela e tal. Porque a gente sabe que as pessoas estão interessadas nisso. Né? Então, é aquela coisa, você tem um produto, você tem o comprador, né, para aquele produto, só não está conseguindo chegar. Né? Mas o audiovisual, eu acho que é realmente um mercado de trabalho muito promissor ainda, está em franca ascensão se a gente não levar umas rasteiras aí do poder público. Né? Tem essa questão. Né? Então, temos que ficar atentos a isso e brigar contra esse tipo de coisa, porque senão vai acabar tudo, né, de uma hora para outra. Legal, obrigado, Tim. Alec, em que momento da sua carreira que você se viu empreendendo e como que isso se desenrolou? Isso foi quando você já era músico, você já tocava, e como é que foi essa transição entre se ver como um empreendedor assim, do mercado? Você está falando entre minha carreira de músico e dono de empresa, é isso? Exato. Então, é interessante. Eu, com 15 anos, eu fiz uma viagem. Vocês lembram do Diário de Motocicleta? Eu fiz sem motocicleta. E aí eu acabei... fui para o Pará, fui lá para Soura, Ilha do Marajó, e peguei um navio para Manaus. Eu tinha 15 anos, era bem garoto ainda. Aí eu cheguei em Manaus e eu vi cheio de instrumentos musicais. Eu falei, caramba... fantástico, assim, eu fiquei muito... Cheguei na Disneylândia, né, para o músico, nossa, eu nem sabia que existia tanto instrumento musical. Enfim, a gente, até Collor não tinha importação de instrumentos musicais, isso que vocês têm que saber. Então, você só tinha muita coisa ruim para tocar, era tudo muito, muito ruim aqui. E aí eu cheguei em Manaus, eu vejo aquele paraíso, aí eu continuei minha viagem para Colômbia. Não, Colômbia não. Fui para o Peru e para a Bolívia e voltei para São Paulo. Nessa volta, eu conversei com meu pai de a gente começar a pensar numa operação Manaus, entendeu? E não tinha cota de importação, a gente teve que importar por outras empresas. Meu pai se mudou para lá, e aí ele dava uma cota na mão de cada passageiro, a gente saía das gigs bêbado, 5 da manhã, tinha que pegar o voo da Transbrasil das 6 da manhã, enfim, com Fusca. Foi engraçado. Foi bem legal, assim. Então, chegava, sei lá, as pessoas com um sintetizador, outra com uma bateria, uma guitarra, e trazia para casa. Dessa operação, a gente equipou praticamente todas as bandas dos anos 80. Vendia na minha casa. Então, aí eu comecei a empreender. Eu tinha 15 anos, mas não, 16, 17, alguma coisa assim, Aí a banda estourou tanto. Meu irmão tocava na Banda Zero, também, que era uma banda famosa nos anos 80, e eu no metrô. Aí, assim, chegou uma hora que a gente tinha que decidir, e as bandas já estavam expandindo, aí não dava mais, a gente decidiu continuar a tocar e parar o negócio, claro, porque tocar é mais legal. E aí, quando veio o plano Collor, aí abriu a importação, aí a gente começou, aí a gente abriu a empresa de verdade, e aí estamos aí até hoje. Bacana. Tiago, eu ia te perguntar, cara, como é que...
depois do seu... Qual foi o primeiro, na verdade, trabalho que você emplacou para um console, que eu imagino que seja uma conquista, né, enquanto você está buscando fazer, e você, que nem você falou, você fez 27 jogos até chegar ao emplacar um. Como é que foi feito esse contato? Foi você mesmo que... Como se deu isso com uma grande empresa? Como que você recebeu essa notícia de ter um trabalho emplacado num console famoso? Demorou, tá? Só pode te falar. E foi o Rocket Fist, né? Porque, na verdade, o Rocket Fist foi o primeiro jogo brasileiro a sair para o Nintendo Switch. E o Rocket Fist foi uma parada que podia ter dado muito, muito ruim pra gente. Para vocês terem uma ideia, contar a história um pouco, né? A gente fez 27 jogos pequenos, eu e o Daniel, né? O Daniel é o criador dos jogos, eu faço tudo que você escuta no jogo, eu faço tudo que o resto ele faz, que é praticamente o jogo, né? Que é o jogo. Hoje tem mais uma pessoa trabalhando com a gente, a Cristina, mas na época era só eu e ele. E a gente, virou amigo assim online, assim, foi bem bizarro o jeito. E começamos a fazer jogos sem parar. Era um hobby pra gente. Aí em 2014 o Brasil perdeu da Alemanha, né? 7-1. Aí a gente fez um jogo que chamou Gol da Alemanha Simulator. E ele viralizou, tal. Eu fiz a narração, foi muito, muito engraçado. Não vejam isso na internet, tá? Mas depois de uns anos esse jogo fez eu ganhar um dinheiro legal, fazer eu fechar um trampo fora do Brasil. Mas essa é uma outra história, não é a história do Rocket Fist. Se der algum tempo, depois eu conto essa história que é engraçada. Mas aí a gente começou a fazer o Rocket Fist, viu muito, potencial no projeto. E aí o Daniel estava em Vancouver, só que ele não era residente permanente ainda, ele era um estudante lá. E a gente precisava de uma publisher para lançar o jogo. Aí ele procurou uma pessoa que era conhecida dele, uma menina que tinha uma empresa. Essa pessoa foi a nossa primeira publisher do Rocket Fist. A gente ficou 1 ano desenvolvendo esse jogo, eu me separei no meio do processo, era casado, ele estava com medo de não poder ficar no Canadá. Eu pegava alguns freelas de áudio que me pagavam uma grana legal, assim, tipo, quando rolou isso em 2014, eu fechei um freela grande de jogos educacionais, que foi o que me possibilitou largar uma outra carreira que eu tinha, que eu trabalhava com tecnologia. E aí eram 12 meses de freela para jogos que, tipo, educacional, jogo que não é legal, jogo que eu não queria jogar, só queria trabalhar mesmo. E o Rocket Fist seguia em paralelo. A gente dedicou nossas vidas, eu fiz 34 músicas para o Rocket Fist, e aí a gente foi lançar ele para PC, e a gente já tinha fechado com a galera do Xbox. Deram para a gente um buff lá na GDC de 2016. Eu fui para lá porque o Daniel não podia ir, eu estava meio sem grana na época, eu tive que catar as últimas economias que eu tinha, porque eu fiquei meio quebrado depois que eu me separei. E fui lá, e foi bem legal, mas foi um fracasso, porque a gente não lançou o jogo para Xbox, e quando a gente lançou para PC, o jogo vendeu mal, porque a gente era moleque, não sabia lançar o jogo direito, colocou um preço muito mais alto do que deveria, lançou um jogo de multiplayer local, quando já tinha meio que esgotado essa trend no PC. Então poderia ter sido uma coisa maravilhosa, né? Só que aí o Wonderbox salvou a nossa vida, né? Em setembro desse mesmo ano. Em maio saiu o Rocket Fist. A gente quase parou. Eu quase falei assim, cara, vou assumir que eu não vou fazer um jogo que eu queira jogar na minha vida e ficar só trabalhando em jogos que dão dinheiro e não dão satisfação pessoal, artística, e vamos tocar a vida. Só que aí a gente fez 9 dias o Wonderbox e ele foi explodindo. Foi 1 mês de desenvolvimento, 9 dias o primeiro protótipo. Eu fiz a música mais bizarra que podia ser feita. Eu fiz uma música inspirada numa música que a gente viu numa série Weeds, que foi
E era um rap, eu falava boxe várias vezes e viralizou isso de uma forma bizarra. Em 9 dias também que você compôs? Foi em 9 dias. Mandei pro Daniel com uma outra música que eu falei, não, cara, essa música é só pra te zoar. Porque eu liguei pra ele de madrugada e de madrugada pra ele. Ele mora em Vancouver, eu moro no Brasil. Eu liguei pra ele cedo aqui do Brasil, de madrugada lá, e eu falei, fala What the Box. Aí eu tava capturando a tela e usei a voz dele na música várias vezes. Tá até hoje lá. E aí a galera começou a fazer vídeos dançando, react dançando da música e tal. E aí esse jogo viralizou muito. Esse jogo fez a gente ter grana no bolso para poder falar assim, cara, puta, finalmente eu vou ter um ano de trabalho tranquilo, sem medo de ficar, sei lá, sem grana para pagar meu aluguel. Podendo investir mais nos próprios projetos. Então, e aí surgiu a parada do Rocket Fist. Também no Switch, a gente foi para uma GDC, e o Daniel estava comigo, e a gente trombou um cara da Nintendo. A gente estava portando esse jogo para o Wii U, aí a Nintendo matou o Wii U assim, com o Switch. E a gente lá na GDC trombou o cara num corredor lá, falou, pô, a gente está fazendo um jogo para Wii U. O cara falou, por que você está perdendo tempo fazendo um jogo para Wii U? Toma esse cartão aqui, entra em contato com a gente, vamos fazer esse jogo para Switch. E aí calhou da pessoa que o Daniel mandou e-mail, a pessoa que ele já tinha entrado em contato com ele para fazer o Wii U, e aí a gente adiantou isso. E ao mesmo tempo, a gente, nessa época, saiu o anúncio de que o Dandara seria o primeiro jogo brasileiro. A gente ficou quieto, porque o nosso jogo estava pronto já estava rodando no Switch. Quando chegou o kit, a gente demorou, sei lá, uma semana para fazer o jogo rodar, foi muito rápido. E a gente ficou quieto, vamos calar a boca e vamos ficar, não vamos falar, não vamos contestar. Eles vão ser os primeiros, a gente está pronto aqui. Se certificou em alguns meses, foi janeiro, esse papo. Em agosto o jogo estava na plataforma do Nintendo Switch, logo que lançou o Switch. E, velho, eu jogo videogame, eu trabalho com videogame porque eu amo videogame. Eu tenho videogame desde os 18 anos de idade, eu tive um Master System. Eu na época, um pouquinho depois, eu ganhei um Phantom System, que era a época que o Brasil trazia e pirateava os jogos, os consoles da Nintendo aqui no Brasil, era Top Game, Phantom System. E eu tive Super NES e tudo mais, e eu falei, cara, velho, pô, vou ter um jogo na plataforma da Nintendo, assim, cara. Foi bem emocionante, assim. Eu até tem um post pinado no meu Twitter desse dia. Eu falei, cara, nem no meu sonho mais idiota, assim, eu teria pensado que isso ia acontecer, e foi bem emocionante, assim, cara. Depois disso também estourou a boiada. A gente fez uma porrada de jogo para console, saiu o jogo outros jogos por outras produtoras que eu fiz áudio para console, mas esse foi o primeiro. E foi simbólico, porque o Rocket Fist foi um jogo que quase a gente parou tudo. Na verdade, em termos artísticos, a minha trilha mais rica, né? A do Garden Pause vai ser mais rica, porque em termos eu tô bem mais livre para fazer as coisas agora, mas o Rocket Fist foi meu trabalho mais rico, e foi legal ver ele ser valorizado finalmente no Switch, que ele vendeu bem, ele teve bom destaque e foi bem legal. Foi emocionante, assim. Eu mandei uma mensagem para minha mãe, para meu pai, assim. Minha mãe fica mandando só bom dia no WhatsApp, aí eu mandei para ela essa foto e liguei para ela meio que bem emocionado, e foi bem legal. E você vê, a gente está constatando aqui a importância de estar presente, né? Ou perto das pessoas que são as portas abertas aí de oportunidade, né? Se não tivesse lá o cara querendo fazer um jogo para Wii U, né? Tipo, uma ideia errada que deu certo, né? A história do Alec comigo foi parecida. A Renata, que está aqui no palco, eles estavam precisando de alguém que sabia tocar os instrumentos lá da Novation, a Launchpad especificamente. Aí ela procurou um amigo meu, que era o Cauê. E o Cauê falou, cara, eu não manjo disso. Mas o Thiago acabou de fazer um vídeo tocando essa parada. Eu tinha comprado uma controladora de um amigo meu, em Arduino, que era cheia de botões de arcade. E aí eu fiz um mashup uma música do Zelda com o Drake, com Hotline Bling, porque era a música da época que fazia sucesso. Fiz para zoar, só para testar. Eu liguei a câmera e fiz brincando. E esse vídeo chegou para a Rê entrou em contato comigo e falou, vem tocar aqui na Comic Con, preciso de alguém que conheça esses equipamentos. Eu já tinha esses equipamentos lá, então eu sabia usar.
Aí toquei, aí depois ela falou, pô, meu, você podia fazer mais coisas. E aí a gente fez uma parceria de vários anos, de premieres, workshops, palestras, pô, cara, foi muita coisa. Bacana. Galera, são 6h20, a gente tem 10 minutos. Então, se alguém tiver pergunta para fazer, corre. É música beça. Tim, queria te perguntar, você, um exemplo de profissional que está em várias frentes, né? Tu já fez ópera, música para imagem. Desses trabalhos, ou de todas essas frentes que você trabalha, existe algum principal, ou isso depende de como você está correndo atrás do trabalho? São todos os tipos de trabalho que você está sempre absorvendo? Como que você administra isso profissionalmente lá? Não tem principal, acho que não tem. Porque eu sempre me interessei por estilos e gêneros musicais diversos. Eu gosto de fazer coisas que eu não fiz antes, né? Então, na verdade, eu diria que o principal é aquele que eu não fiz ainda, ou uma coisa nova que eu estou fazendo e que me está me trazendo um desafio diferente, né? Evidentemente, como eu trabalho sempre por encomenda, né, eu sou um profissional disso. Quer dizer, o meu ofício é esse. Eu vou todos os dias para o meu estúdio, na mesma hora, e trabalho, né? Então, eu posso estar fazendo musical, eu posso estar fazendo música para um produto audiovisual, posso estar fazendo uma música de concerto, né? E pode ser uma encomenda de um amigo músico que pediu uma peça, quer dizer, tanto faz. Eu vou me empenhar da melhor forma possível. Mas, normalmente, aquele trabalho que traz um desafio maior, pelo menos para mim, é aquele que queima a mufa mais, né? Você fica pensando mais naquilo, né? Mas eu acho que é o mais interessante, porque digamos que seja assim, parecido, eu acho que um processo né? Numa pesquisa científica, né? Você está buscando uma coisa e de repente você acha uma outra, né? Tem muito remédio, né? Medicamento que aconteceu isso. O cara está pesquisando, né? Aquela história da remédio para calvície e servia para outra coisa, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Você está buscando, mas o interessante é a busca, né? A busca é que é legal. Você está matutando. Então, não querendo tirar o lado literário, né? Da inspiração, né? Que todo mundo fala, realmente é 90% de transpiração, porque você está atrás de alguma coisa, né? Então, quando surge alguma coisa do nada, não é do nada. Você está buscando aquilo, né? De alguma forma, até no teu inconsciente, né? Mas exige uma labuta diária, né? Uma pesquisa diária. Complementando o que o Tim falou, eu sou parecido com isso. Assim, eu gosto de estar sempre procurando alguma coisa nova. Eu acho que isso move as moléculas criativas no bom sentido, né? O spin fica feliz aí. Com a Cel aconteceu isso. Eu encontrei ela, a gente ficou amigo. Ela vinha de um background totalmente diferente do meu. O choque desses dois estilos deu nas primeiras músicas que a gente fez junto. Legal. E foi por estar num terreno desconhecido que eu me senti estimulado. Se desafiado. É isso aí. Nossa. Uma perguntinha que chegou aí da galera. Pergunta para Tim e Thiago. Como vocês usam instrumentos virtuais? Já existe alguma alternativa ao Contact? Bom, eu acho que quer dizer, eu uso, não digo que sempre usei, passei a usar quando eles passaram a existir, mas eu sou ainda da época do sintetizador analógico, né? E depois do DX7, etc. e tal. Continua usando, Tim? Oi? Continua usando esses? Continuo usando, né? Quer dizer, no caso do DX7 eu tenho ele numa parte do estúdio que eu chamo do museu, do Estúdio da Glória lá. E tenho... Não uso mais porque nos últimos projetos não tenho tido essa oportunidade. Não, vai ficar lá no museu. Mas tenho o gravador de rolo ainda, tenho um filtro mono em inglês, não sei nem de que ano que era, de 60 e pouco e tal. Mas eu uso os instrumentos virtuais, uso o Contact também. No caso, a minha plataforma é Digital Performer. Detesto Pro Tools.
sou um detrator do Pro Tools, não gosto de jeito nenhum, gosto de coisas que sejam diferentes e sempre achei que tecnologia serve para coisas que não existem, ou seja, para você descobrir coisas novas. Me incomoda muito utilizar, apesar que eu não digo que eu não utilizo sim, faço vários mockups, não tem o menor problema com isso, mas eu acho que o interessante é você descobrir sons novos, né? Por isso que o DX7 foi tão interessante, é de criar, né? Você pesquisar e criar coisas novas, né? Então, evidentemente que se eu faço um trabalho, por exemplo, que eu sei que o final vai ser com orquestra, né? Eu faço só uma demo do próprio Sibelius. Escrevo no Sibelius e mostro a demo que o Sibelius toca, né? Também por quê? Porque se você caprichar demais na demo, corre o risco de colocarem a demo no ar. Já aconteceu isso comigo, né? Então, eu prefiro não caprichar demais, dizer que é demo mesmo e dizer, olha, vai ficar assim com a orquestra. Então, quando eu utilizo instrumentos virtuais, acho muito mais interessante, quer dizer, não acho nenhum crime usar os timbres lá prontos, os presets, né, mas acho muito mais interessante você tentar achar coisas novas, né? Nem tem que falar sobre o que o Tim falou, né? Uma aula, mas sobre Contact, a Spitfire está caminhando para lançar. Ela lançou tem algumas coisas da Spitfire que eles estão lançando com o sampler deles mesmo, né? Agora tem o Labs, inclusive até recomendo quem não baixar pegar, porque é grátis e é fantástico, né? E eu uso muito sampler do Ableton. Por quê? Porque eu faço muito isso que o Tim falou. Eu gosto de criar. Eu tenho uma calimba em casa ali, às vezes eu uso ela tem vídeos mesmo fazendo isso aí, brincando de tocar alguma coisa nessa calimba e aí bota um reverb monstruoso lá e aí filtra e aí sai um som completamente diferente desse instrumento, mas que dá para você usar criativamente numa obra, por exemplo. Que tem personalidade, né? Eu acho que a assinatura é muito grande, muito boa, né? Você começar a criar. Hoje a gente tem muito instrumento virtual e todos os instrumentos virtuais você tem lá, principalmente quando a gente fala de sintetizador, a gente tem praticamente uma réplica de cada sintetizador clássico. Mas por que as pessoas preferem hoje? A gente tem um movimento de voltar com o analógico, né? Porque tem todo o desafio de você usar o analógico e tem aquela parada do look and feel, você pegar e mexer o knob e não estar preso a um preset pronto. Como eu vim da música eletrônica, né, eu estudei música eletrônica, usar preset na época que eu fazia curso de música eletrônica era os caras, tipo, ninguém da minha época falava que usar preset era uma boa. Eu acho também um exagero gigante, né, mas porque como você não fez o desenho do seu próprio timbre e tal, isso aí também é um exagero grande. Mas tem uma parte positiva, né? Você pode partir do preset para uma coisa nova. E toda vez que você fizer isso aí, craftar isso aí, não vai aparecer. Tipo, às vezes você está muito acostumado, por exemplo, vou falar da galera do Logic. Tem uns Apple Loops que todo mundo acaba usando, ou muita gente acaba usando. Já escutei muito aquele passarinho, bicho, em várias produções. Assim. Eu sempre vejo esse passarinho, cara. Então, assim, isso aí, sei lá, não é que queima o filme, mas demonstra um pouco de falta de cuidado que você teve com aquela parada. Então, assim, sempre que você puder incluir alguma coisa sua, e hoje é muito fácil fazer isso, hoje os microfones estão mais baratos, e se você usar uma parada mega processada, você pode, sabe, até... Eu já fiz coisas que eu tirei do celular, por quê? Porque eu mega processei e usei numa música. Então, a gente tem uma porrada de coisa na mão, mas a gente acaba voltando para aquela parada de fazer uma coisa de verdade. Sobre a questão de mockup, eu não sou um cara de 100% orquestra, e quando eu trabalho com orquestra, eu gosto de trabalhar mais num esquema um pouco mais moderno, que assim, ou eu agora tenho muito mais facilidade de ter músicos de verdade trabalhando do que alguns anos atrás, né? Então, escrevo mockup e já contrato alguém para fazer as coisas. Contrato pequenas partes de instrumentos, e quando eu uso virtual, eu tento usar de uma forma que já deixe muito claro que eu estou mega processando e não deixando ele real, porque
ali, aí não vai ter como falar, puta, esse sample é meio fake, assim, não, já está mega processado, você está usando ele criativamente com outro papel. Às vezes um ensemble de strings você usa como um pad, por exemplo, mega processado, falando bem tecnicamente. Por isso também a importância de você ter um banco sonoro diverso, né? Porque você tem lá footsteps, né? Uma pessoa andando. É um clássico também. Geralmente você escuta o mesmo footstep em vários filmes, você tem ele ali, né? Claro que você pode pegar ele, mudar o pitch um pouco, botar efeitos e processar ele para você tornar ele único, né? Mas é interessante você ter essa biblioteca sonora diversificada para você ter consciência disso e tentar por você mesmo tornar a sua produção mais orgânica, né? Ou criar os seus próprios, né? Mas isso depende um pouquinho de você ter uma verba para fazer isso, ter um estúdio, um lugar apropriado para fazer. No caso do Thiago, tem várias aulas, você mexendo com as ferramentas de construir um armário. Então, assim, está tudo ali na frente do computador com ele, um microfone e várias ferramentas, e dali você tira sons, assim, infinitas possibilidades. Então, assim, a questão é muito mais ser criativo, né? Então, eu mesmo utilizei o Contact um tempo, achei muito difícil, assim, eu não pude comprar, então usei pirata, confesso, e os bancos que eu estava tentando colocar tornavam o projeto instável, então eu parei de usar eles, né? Pro Tools também, por exemplo, me aprofundei em Pro Tools por necessidade. Agora, comecei a fazer filme com o Logic. E o Logic, a licença é $200, você tem 5.1 nativo nele para trabalhar. Então, assim, e o Pro Tools, para você ter o 5.1, você precisa ter versão HD, que custa $2.500. Então, assim, é uma questão também do que cabe no seu bolso, né? E o que o programa te oferece, assim, em termos de possibilidade com o que você está investindo. O custo-benefício do Logic é animal. Eu queria falar uma coisa a mais sobre essa questão do virtual, é que tem a história que, se você não usar esse tipo de timbre, sabendo o que você está fazendo em termos musicais, arrisca você fazer uma coisa que não existe, né? Então, já ouvi assim, muito tímpano tocando melodia, notas que não existem no instrumento. Então, o que acontece com isso? É a faca de dois legumes, né? O fato de você ter a ferramenta tecnológica não te dispensa do estudo. Não, essa que é a questão. Ou seja, para você usar bem a tecnologia, tem que saber como é que aquilo soa de fato, porque senão não vai soar realista, né? E não é só a questão de escrever uma coisa que não existe, né? É que não soa bem, porque não soaria bem numa região de determinado instrumento, né? Então, muitas vezes a pessoa sabe, pô, eu tenho os timbres todos aqui, mas não soa direito, não soa porque eu não está escrevendo direito, na verdade, se estivesse escrevendo, né? Então, eu acho que tem essa questão, é saber usar a tecnologia e usar com inteligência, né? Bacana. Galera, chegamos ao fim. Dá para resumir aqui tudo em busquem conhecimento, faça você mesmo, mas o quê? ET Bilu? ET Bilu. Busque conhecimento, faça você mesmo e tenha disciplina. Então, Sábio persistência. alienígena. Como é que é, Tata? Sábio alienígena. ET Acredite Bilu. nos seus sonhos. Tô brincando. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha, nosso papo aqui tenha levado informação para vocês. Está todo mundo fora daqui também disponível, né, para conversar. Fiquem à vontade de procurar as oportunidades, né? Então, assim, a gente está aí para trocar mesmo, né? Então, queria agradecer Tim Riscala, grande figura, obrigado, um prazer. Thiago Adamo, Arthur Navarro, Alec Haidt, grandes nomes aí nacional da área de som. Obrigado, gente. Valeu.